Está claro nas escrituras proféticas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que a supremacia final e o esplendor insuperável de Israel como potência mundial são garantidos pelas promessas divinas. Essas promessas constituem um assunto importante nas escrituras proféticas. A antiga teoria romana era que a Igreja do Novo Testamento é a herdeira legítima de todas as promessas da aliança feitas a Israel no Antigo Testamento, e foi erroneamente revivida pelo falecido Philip Mauro. Este é um dos principais argumentos dos amilenistas. É, no entanto, uma falácia total. Essas promessas foram seladas pelo juramento e aliança divinos, e nada pode invalidá-las. A honra do nome do Senhor está inseparavelmente ligada a elas, e ele não deixará de cumprir sua obrigação moral para com aqueles a quem suas promessas foram originalmente feitas. No entanto, mesmo que alguém estivesse inclinado a favorecer a visão de tal transferência de bênçãos prometidas, surge uma dificuldade que nem o Sr. Philip Mauro nem ninguém que conhecemos jamais foi capaz de remover. O que acontece com as maldições e pragas punitivas da vingança divina ameaçadas sobre a nação pela desobediência em Deuteronômio capítulos 28 e 29? Estas incluíam carência, pestilência, opressão, destruição, dispersão mundial, cegueira espiritual e abandono por parte de Deus. Estes também, ou os julgamentos que lhes respondem, foram transferidos para a Igreja? Qualquer jovem crente sabe que não. Os membros do corpo de Cristo, sem dúvida, experimentam individualmente o castigo do Senhor por causa do pecado não julgado, algo que temos, por exemplo, em 1 Coríntios 11 verso 32. Uma igreja pode agir de tal maneira que seu candeeiro de testemunho possa ser removido pelo governo divino, algo que temos, por exemplo, em Apocalipse 2 verso 5, e professantes impenitentes e sem Cristo serão jogados da boca do Senhor, algo que temos descrito em Apocalipse 3 verso 16, mas a concepção da amada Igreja de Cristo sendo amaldiçoada, atormentada, abandonada ou, em qualquer sentido, sujeita à ira de Deus, está completamente em desacordo com o ensino do Novo Testamento. Com base em que princípio justo pode então ser demonstrado que a Igreja é herdeira das promessas nacionais de Israel, mas não dos seus julgamentos penais? Eles permanecem ou caem juntos? Ou todas as bênçãos devem ser apropriadas para a Igreja, e todas as maldições ser deixadas para Israel? Uma resposta afirmativa parece muito simples e conveniente, mas não seria nem razoável, nem justa, nem consistente. Pode-se argumentar, no entanto, que a Igreja herda as bênçãos, menos as maldições, com base na nova aliança, que é de pura graça, enquanto o trato de Deus com a nação de Israel estava de acordo com a aliança do Monte Sinai, que era uma das obras. Sabemos que houve tal mudança de aliança, um fato que enfatiza a importância de distinguir entre coisas que diferem, especialmente entre os métodos de Deus com o homem nos vários períodos de tempo da história, respectivamente. Não fazer isso é em grande parte responsável pelos erros da amillennial. As bênçãos espirituais da nossa era cristã, contudo, não correspondem às previsões da futura restauração e exaltação de Israel. Não se pode demonstrar que sejam a contrapartida das promessas de Israel. É inútil tentar ilustrar que sim. Acreditamos, portanto, que o cumprimento dessas promessas está temporariamente suspenso, e que a nova aliança será a própria base sobre a qual elas ainda serão cumpridas para o povo judeu. Lemos em Jeremias 31 versos 31 a 34, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Observe que esta aliança foi feita principalmente com a casa de Israel, e que é muito semelhante à aliança abraâmica, da qual na verdade é uma amplificação. Que os seus termos incondicionais, e pelo menos parte das suas graciosas disposições, se aplicam à Igreja, é comprovado pelas 5 referências diretas a elas no Novo Testamento. Pode ser lindas em passagem como Lucas 22 verso 20, 1 Coríntios 11 verso 25, 2 Coríntios 3 verso 6, Hebreus 8 verso 8, e capítulos 9 verso 15. Mas há inúmera prova de que, as disposições da nova aliança, feita com a casa de Israel, em Jeremias, que não são esgotadas pela Igreja, e devem, portanto, ser reservadas para aqueles a quem foram originalmente dadas, a nação judaica. Um argumento importante, como nos parece, incontestável em apoio a isso é o fato de que esta é a única aliança nas Escrituras de acordo com a qual se diz que Deus remove os pecados, e portanto, esta deve ser a aliança da qual o Espírito fala em Romanos 11 versos 26 e 27, quando ele diz, E assim todo Israel será salvo, como está escrito, sairá de Sião o libertador, e ele afastará de Jacó a impiedade.
Porque esta é a minha aliança para eles, quando eu tirar os seus pecados. A expressão, a casa de Israel, é, portanto, os descendentes físicos de Jacó, e Jacó nunca significa a igreja, que ainda herdará as bênçãos da nova aliança na sua glória e plenitude sem nuvens. Já fizemos alusões às maldições anunciadas sobre Israel. O mais temível delas foi o que lhe sobreveio em consequência de sua rejeição a Cristo. Ora, o Sr. Philip Mauro ensinou que esse julgamento era final e irrevogável. Assim, comentando sobre Mateus 21 verso 43, que diz, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produz os seus frutos, ele concluiu erroneamente que este ato divino era o claro e definitivo fim da nação de Israel. Isto está em seu livro, intitulado A Esperança de Israel, na página 89. Para ele era totalmente impossível que a nação judaica tivesse um futuro de bênçãos, pois disse ele, os judeus deixaram de ser uma nação no ano 70 depois de Cristo. Estas declarações precipitadas e sem reservas da pena de um advogado cristão são surpreendentes. Não, Deus não rejeitou o seu povo, que dantes conheceu, Romanos 11 verso 2. A eles das promessas ainda pertencem, Romanos 9 verso 4. Somente por um pequeno momento, Deus os abandonou Israel, Isaías 54 verso 7. O seu reagrupamento é tão certo como a sua dispersão. Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Jeremias 31 verso 10. O julgamento que lemos em Mateus 21 verso 43 não é o fim da nação judaica, pois o remanescente será salvo. Durante cerca de 2500 anos, reis, concílios, governos, ditadores, papas, prelados e impérios tentaram exterminar os judeus, mas Deus disse, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida. Jeremias 30 verso 11. Lemos no profeta Amós 9 verso 8, o Senhor Deus dizendo a esta nação, não destruirei totalmente a casa de Jacó, e o milagre da existência contínua da nação é um testemunho da fidelidade da palavra de Deus. Pela mesma palavra, seus filhos ainda dominarão sobre seus opressores. Isaías 14 verso 2. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Isaías 60 verso 5. Os reis serão seus pais que amamentam, e diante dele se curvarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Isaías 49 verso 23. A nação e o reino que não te servirem, perecerão. Isaías 60 verso 12. Deus fará deles um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Sofonias 3 verso 20. Depois do arrebatamento da igreja ao céu, e este pobre mundo ter passar pela tribulação e grande tribulação, o Senhor Jesus volta em poder e grande glória como Filho do Homem, para salvar Israel e julgar as nações. Então chegaram o fim dos tempos dos gentios e a transferência da soberania mundial novamente para Israel marcarão a inauguração da Idade de Ouro da Terra, o milênio. A palavra milênio é derivada de duas palavras latinas, mille, mil, e danus, um ano, e é equivalente ao termo grego chiliaete, que em Apocalipse 20 é traduzido 1000 anos. Pelos fatos de que a palavra milênio nunca ocorre em nossa Bíblia em português, de que um período de tempo limitado para o reino visível e terrestre de Cristo nunca foi revelado anteriormente, e de que nosso Senhor e seus apóstolos disseram tão pouco sobre tal reino futuro, alguns chegam a afirmam que não disseram nada, foram aproveitados como argumentos a favor do amilenismo. É em parte com base nisso que o termo 1000 anos é espiritualizado, e seu sentido literal e comum é negado. Mas isto é um erro, o reinado literal de 1000 anos, com o remanescente de Israel restaurado e salvo e as bênçãos milenar, são assuntos de profecias como Isaías 65. Deus tem um reino e Daniel falou dele, Daniel 2 verso 44, João Batista também falou dele, Mateus 3 verso 2, Cristo também falou dele, Marcos 1 verso 15, Paulo também, Atos 20 verso 25, Pedro também, 2 Pedro 1 verso 11, e tantos outros falaram sobre isso, e será proclamado durante a grande tribulação, Mateus 24 verso 14. É um reino totalmente literal aqui na Terra, fique perfeitamente claro sobre isso, mas tem diferentes aspectos ou fases. A futura forma terrena, com a qual estamos atualmente preocupados, durará 1000 anos.